y a continuación pasaremos a la mesa de debate, ¿vale? La última aportación es de Oswaldo Celos Rodríguez, también de la Universidad UNICAM, sobre escaneo de fachadas de edificaciones históricas para generación automatizada de mapas de daños, usando inteligência artificial. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Oswaldo Celos Rodrigues. Eu sou aluno de mestrado da Unicamp, no Brasil, e vou apresentar para vocês esse artigo denominado Escaneamento de fachadas de edificações históricas para a geração automatizada de mapa de danos usando inteligência artificial. A princípio, quero agradecer a oportunidade e dizer que vou falar um português bem pausado para ficar bastante fácil de entender. E o slide estando em espanhol também facilita na absorção do conhecimento. Eu vou trazer uma introdução para vocês, falando sobre um pouco do contexto tecnológico e científico na área de patrimônios que nós encontramos para início dessa pesquisa. Nós percebemos um crescimento do interesse em patrimônios, né? Então, a gente vê que a cada dia, novos edifícios são considerados edifícios de importância arquitetônica histórica. E esse crescimento do interesse e dos edifícios que estão no foco desse interesse, né, não é acompanhado pelo crescimento de profissionais, de tecnologias e financiamentos para registros e manutenções, restauros desses edifícios, né, que precisam de um cuidado especial. Dentro dessa área, vamos destacar o HBIM, que tem essa ferramenta de parametrização, que vai muito além da representação 3D, né, tridimensional, trazendo, né, a parte importante do HBIM, principalmente para patrimônios, da plataforma BIM, seria o enriquecimento semântico, né, a inserção de dados não geométricos, que é muito importante porque os patrimônios têm muitos dados não geométricos, né? Não são somente feitos de formas, mas também de muita história, né? E outros dados que são embutidos ali aos patrimônios. Na questão do levantamento digital preciso desses patrimônios, para ele chegar, né, até a plataforma BIM, a gente destaca então o uso do LiDAR, que é o Light Detection and Ranging, que seria o laser, né? As capturas por laser, e a fotogrametria, que é a utilização de fotos, né? Várias fotos sequenciais, dando, né, uma volta 360 no objeto, que pode ser processado no computador em alguns programas específicos, e eles criam, né, assim como o laser, eles criam uma nuvem de pontos, né, em três dimensões, né, que capturam de forma precisa e ágil as características únicas dos edifícios, né, que é importante porque os edifícios históricos são únicos. E uma das características bastante presentes nos patrimônios e que é muito difícil de fazer um levantamento visual, fotográfico ou até com manual, né, com fitas métricas e tudo mais, seriam a presença de patologias, né, como um exemplo de uma característica bastante importante, bastante única e bastante presente nos patrimônios. Então, o objetivo geral dessa pesquisa é investigar a utilização da inteligência artificial para automatizar a detecção de patologias em fachadas de tijolos aparentes digitalmente levantadas de um patrimônio. Os objetivos específicos para a gente alcançar esse objetivo geral, entre eles eu destaquei o desenvolvimento de metodologia de levantamento digital híbrido com automação, né? Então, híbrido seriam mais de um sensor,
que no caso a gente vai utilizar o laser, e a fotogrametria, né? Outro objetivo específico é aplicar as tecnologias de sensores digitais no levantamento de um edifício histórico. Esse edifício escolhido seria de tijolos aparentes, como um estudo de caso, né? E o mais importante aqui, né, o foco do trabalho seria testar a eficácia da rede neural convolucional no reconhecimento de padrões de patologias em tijolos, né? Então, testar essa eficiência da inteligência artificial em reconhecer aí os padrões de patologias. Para apresentar toda a pesquisa e desenvolvimento desse artigo, eu dividi essa apresentação em 4 partes metodológicas, né? A primeira é a RSL, que é a Revisão Sistemática de Literatura, para estudar o estado da arte, né, das publicações dentro dos temas relativos à minha pesquisa. A segunda parte é a prova de conceito, que seria como um estudo de casos para a gente analisar aí as tecnologias, os levantamentos e os testes, né? A terceira parte seria exatamente a execução dessa prova de conceito, né? Os levantamentos, as aplicações. E, por fim, vem as conclusões. Na primeira parte, a RSL, a Revisão Sistemática de Literatura, a gente usou o método PRISMA para ter um checklist pré-determinado do passo a passo de como a gente vai estar executando essa RSL, né? A gente usou o programa START, que é um programa open source da UFSCar, desenvolvido e disponibilizado. E aí a gente fez, então, essa identificação, triagem, elegibilidade e inclusão até o resultado da pesquisa. E aí a gente usou os termos relacionados com o que a gente estava procurando, né? Então, HBIM, nuvem de pontos, mapa de danos e inteligência artificial, né? A gente utilizou duas bases de dados internacionais, que seriam a ScienceDirect e a ACM, que são bases que têm o foco dentro dos padrões que a gente precisava na nossa pesquisa, né? O resultado de identificação inicial, tivemos 18 artigos na ScienceDirect e 656 na ACM, totalizando aí 674 artigos. Na pré-triagem, né, o próprio programa START, ele excluiu 16 artigos que estavam aparecendo em duplicidade. Depois, na elegibilidade, quando a gente lê o resumo e os títulos, né, cuidadosamente, 565 artigos foram excluídos por não serem da mesma área da pesquisa, né? E aqui um adendo, né, é que o termo patologia, ele vem da medicina, né? Então, ele trouxe muitos artigos da área médica nessa pesquisa. 15 registros foram excluídos por serem papéis educacionais, 60 foram excluídos por serem revisões. No total foi excluído então 640 artigos. Dos registros aceitos, 11 eram da ScienceDirect e 7 da ACM. E, utilizando o Snowball, a gente incluiu ainda 9 artigos que eram imprescindíveis para a nossa pesquisa, de autores bastante renomados, principalmente brasileiros, dando um total de 27 artigos para leitura completa. Na parte qualitativa da RSL, eu vou destacar para vocês o gráfico que mostra a quantidade de artigos publicados separado pelo ano da publicação. E aí a gente vê, né, de 2015 a 2020, um aumento expressivo nesses dados, nessas publicações com os temas relacionados à nossa pesquisa.
Esse aumento, né, só lembrando que a RSL foi feita, a busca nas bases de dados foi feita em 2020, né, em 2021, então foi considerado de 2015 a 2020. Os artigos de 2021 e 2022 foram incluídos posteriormente pelo Snowball. Então, a gente vê um crescimento bem grande, bem acentuado. Separando o número de publicações por países de origem, a gente vê a Itália bem à frente dos outros, né, com 11 artigos dentro dessa RSL encontrado nas bases de dados, que mostra que é um país, né, revela para a gente ser um país bastante que discute e pesquisa muito atualmente sobre os temas relacionados a patrimônio. E aí a gente vê outros países aparecendo na tabela também, como China, Polônia, Reino Unido, Portugal, Espanha, França, Estados Unidos. E o Brasil, ele aparece com bastante destaque também, por conta da pesquisa ter sido feita aqui no Brasil, né? E a gente ter incluído pelo Snowball alguns autores brasileiros. Nas análises dos temas presentes em cada artigo da RSL, lembrando que o total de artigos são 27, né? A gente tem o HBIM aparecendo na maioria deles, em 22 dos 27. Fotogrametria aparece em 8 artigos. Scanner a laser aparece em 14. Nuvem de pontos em 18. Inteligência artificial em 7. E mapa de danos em 6 artigos da RSL, mostrando aí que HBIM é o tema mais discutido e mais desenvolvido nas pesquisas relacionadas aqui à nossa RSL, os artigos que nós encontramos. Na parte da prova de conceito dessa apresentação do artigo, eu vou apresentar para vocês o patrimônio que foi escolhido para o estudo de caso, né, para a prova de conceito, que é o antigo Colégio Jesuíta São Luís, localizado na cidade de Itu, interior do estado de São Paulo, no Brasil, que é datado de 1872, sendo que desde 1915 ele é utilizado como quartel do Exército Brasileiro. À direita, a gente vê a foto atual, abaixo, né? A foto atual do quartel. E à esquerda, acima, a gente vê uma imagem histórica de quando ele ainda era colégio jesuíta. Aqui algumas imagens históricas desse edifício, né? Então, à esquerda, a gente tem a fachada principal vista da rua do Colégio São Luís. E à direita, o interior da capela do colégio, uma foto de 1903. Essa é a planta atualizada do prédio, do edifício, né? Esse edifício, né? Essa aqui é a planta do térreo, mas ele tem pavimentos tanto subsolo quanto superiores. O total de área construída passa dos 10 mil metros quadrados, tá? Então, um prédio bem grande, bem imponente lá na paisagem da cidade. Só para reforçar, pessoal, essa área é a área da capela, é uma área de interesse, né, de patrimônio, uma área bastante importante, bastante visada. Aqui é a Torre do Sino, que vai aparecer nas imagens mais para frente. E esse daqui seria o pátio interno, que eu vou mostrar também nos levantamentos com o drone, fotos aqui desse pátio interno, tá? Aqui, pessoal, eu quis trazer para vocês uma diferença entre a fachada interna e a fachada externa, tá? A fachada interna, ela né, essa foto à esquerda, ela é feita de tijolos aparentes, que é o material que nós estamos pesquisando nesse artigo. E a fachada externa, que fica de frente para a rua, ela é rebocada e pintada, né? Então, muitas pessoas que passam em frente ao edifício nem imaginam que ele seja, né, internamente ali as faces internas
ao terreno, que é um terreno bem grande, seja de tijolos aparentes. Tá? Então, como é um quartel, não é qualquer pessoa que está acessando as áreas internas desse edifício. Aqui à esquerda, né, que são imagens agora atuais, à esquerda a gente vê uma obra de arte do padre Alberoni, um padre jesuíta, que ajudou, né, na execução dessa edificação. Fica no fim de um corredor, aqui em cima de uma escada. E à direita a gente vê a sala do comandante, que tem afrescos que são originais da primeira fase da execução realmente dessa obra. Para iniciarmos o capítulo Levantamentos, eu trouxe aqui o mapa da cidade de Itu e circulado de vermelho, a gente tem a localização dentro do mapa do Colégio São Luís, do edifício tombado, né? E aí, só para pontuar, a gente realizou 3 visitas técnicas para levantamento de dados no local entre 2020 e 2021. Os equipamentos utilizados para os levantamentos, então a gente tem o laser Leica BLK360, o laser faro Focus M70 e 2 modelos de drones da DJI, que seria o Mavic Pro e o Inspire 2. Para o levantamento fotográfico foram utilizadas aí algumas câmeras fotográficas e tablets, e para o processamento dos dados dos levantamentos foram utilizados vários computadores e vários programas, tá? Aqui é uma imagem do primeiro levantamento, que foi realizado no dia 12 de março de 2020, que foi um levantamento de prospecção. Seria para reconhecer ali toda a área, né? E poder planejar os levantamentos mais precisos, mais desenvolvidos, né? Então aí na foto a gente vê o drone alçando o voo a partir do pátio interno, aquele que eu destaquei na planta para vocês. E a gente consegue ver aí que no pátio interno já são paredes de tijolos aparentes também. Nessa imagem, pessoal, a gente vê a interface do aplicativo de voo do drone com as diretrizes adotadas para esse primeiro voo, né? Então a gente vê esse grid no mapa e o total de 213 imagens realizadas nesse primeiro voo. Aqui a gente pode ver a nuvem de pontos obtida nesse primeiro levantamento de 2020. E o foco, né, do drone, a gente traz o foco na cobertura, que é a área onde o laser não vai alcançar do chão, né? Por ser aí um edifício alto. O segundo levantamento data de 7/7/2020, então alguns meses depois, e foi realizado com o laser da Leica, o BLK360. Né? Aqui tem a foto do laser também no pátio interno, ali de frente para a torre do relógio, e também o tablet com a interface ali do programinha, que é utilizado para disparar ali as sessões de levantamento digitalizado ali pelo laser, né? Esse daqui, então, é o esquema, né, a gente consegue ver abaixo a capela e acima o pátio interno. Né? É um mapa de onde foram feitos os levantamentos. Né? No pátio interno foram realizados 11 tomadas e na capela 14. Essa já é a imagem da nuvem de pontos vista do pátio, né? De frente ali para a torre do relógio. A gente vê que é uma nuvem de pontos bastante densa, né? Olhando, qualquer pessoa pode achar que é uma foto, mas é uma nuvem de pontos. São vários pontos que o laser capturou nesses levantamentos. No canto inferior direito, a gente consegue ver
o ponto que a gente está na nuvem de pontos ali, essa visão, até o ângulo, né? O ponto seria o vermelhinho e esse triângulo azul seria para que lado que a gente estaria vendo, porque ela é uma nuvem de 360 graus, né? Então a gente pode girar e ver todo o entorno desse ponto do levantamento. Aqui uma vista da nuvem de pontos do interior da capela, e essas bolas azuis seriam os locais onde a gente poderia clicar para pular nas próximas estações que foram realizadas, né, dentro dessa visão, desse ângulo. Uma curiosidade que a gente pode apontar aqui seria a falta dos afrescos do teto. Se vocês lembram da imagem histórica que eu mostrei anteriormente, ele tinha obras de arte no teto dessa capela, mas devido ao uso, ao tempo e às infiltrações, foi pintado, né, o teto, então perdeu-se uma parte das artes originais da capela. Nesse segundo voo do mês 7 de 2020, nesse segundo levantamento, também foi realizado um voo de drone, né, para captura de fotos. Então aqui a gente vê a interface do aplicativo. Foi realizado o voo, né, com esse Inspire 2, seria o modelo do drone. E nesse levantamento, né, como a gente pode perceber no mapinha esquemático, ele está numa área maior e aí foram realizadas 360 imagens, 360 fotos. E essa daqui é a nuvem de pontos desse segundo voo, desse segundo levantamento, que a gente vê que já está bem mais densa do que a primeira, porque foi um voo mais completo. E lembrando que é o foco ali no telhado, que o laser não pega nessas áreas todas do telhado. Essa daqui, pessoal, é um gráfico que mostra o nível da resolução dos pontos da nuvem do segundo voo, tá? Então ali a parte dos telhados, que foi o foco das fotos, tá no azul, porque é um nível de precisão muito bom. E onde aparecem os níveis de precisão, né, menos preciso, que seria no amarelo e no vermelho, é numa área mais baixa, que estava mais longe das fotos que o drone tirou. Então mostra aí a eficiência da fotogrametria também, assim como a do laser. Para o terceiro levantamento, foi realizado um planejamento, né? Então a gente pegou aqui a planta do edifício e a gente setorizou as fachadas pelos sentidos cardinais, né? E a gente determinou qual seria a fachada principal do terceiro levantamento, que foi feito um levantamento fotográfico para o treinamento do algoritmo da inteligência artificial, né? Então ali acima a gente consegue ver circulado de vermelho a fachada SE1, que foi a fachada selecionada para o levantamento fotográfico da terceira visita técnica ao edifício. Também dentro do planejamento, a gente utilizou o Atlas de Patologias em Tijolos, desenvolvido pela Universidade holandesa TU Delft, que foi um atlas que a gente achou bastante desenvolvido e que serviu muito bem para o desenvolvimento do terceiro levantamento ali na pesquisa das patologias em faces, né, em fachadas de tijolos aparentes de edifícios históricos. Então são 7 principais categorias, né, como mudança de superfície, desintegração, rachaduras, deformação, dano mecânico, crescimento biológico e falta de material. Então, o terceiro levantamento foi realizado em 11 de janeiro de 2021. Essa foto tem a equipe, né, da pesquisa em frente à fachada selecionada, que seria essa fachada interna SE01. Da esquerda para a direita, então, estou eu, Osvaldo, aluno de mestrando. Do lado
a professora Heloísa Desenkempter, que é a minha orientadora do mestrado. Após ela, tem o Raul, que é um cooperador interno, ele é uma pessoa que tem uma ONG dentro dessa área desse edifício. E por último, de camisa preta, é a Juliana, uma aluna de graduação, fazendo iniciação científica aqui dentro da nossa pesquisa. Essa foto ela foi tirada pelo Jornal da Cidade e foi publicada no site do jornal. Aqui, pessoal, eu separei para vocês algumas das fotos das patologias que nós encontramos dentro ali das categorias do Atlas da Faculdade Holandesa, né? Então, a gente tem aí a primeira foto é da primeira categoria, mudança de superfície. A segunda de desintegração do material, né, do tijolo. A terceira é rachaduras. Então, dentro de rachaduras, a gente vê lá no Atlas da Faculdade da Universidade Holandesa que tem vários níveis, né? E aí é um dos tipos de rachadura. A foto número 4 é deformação. A foto número 5 é o danos mecânicos. A gente vê que alguém ali riscou, marcou o tijolo, danificando sua superfície, né? A foto número 6 é o crescimento biológico. Temos aí fungos, bolores. Tem algumas áreas que tem plantas mesmo crescendo entre os tijolos. E a sétima e última, a falta de material. Agora, para os testes de aprendizado automático, né, o aprendizado de máquina, que é a parte de inteligência artificial, né, existiu uma pesquisa paralela nossa, numa parceria com o professor orientando o professor João Bertini, que também é da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, assim como nós, e foi desenvolvido pelo aluno Pedro Correia. E a equipe, então, etiquetou 654 fotos utilizando o software Label Imaging. Essa etiquetagem, pessoal, o professor João e o aluno Pedro, eles nos orientaram como utilizar esse programa de computador, que tem aqui a interface dele, tanto as duas imagens, né? Aqui a interface com os ícones das ferramentas, abaixo, e na imagem acima, à direita, a gente vê uma imagem com algumas etiquetas, né? Então, a gente criou uma etiqueta para cada uma das 7 categorias do Atlas da Universidade Holandesa. Então, foram etiquetadas 654 fotos, porém aqui a gente coloca como 1.402 fotos etiquetadas, porque eles trabalharam em duplicação de imagens para aumentar o banco de dados que ia estar trabalhando o algoritmo da inteligência artificial, né? Então, eles mexem na iluminação, na direção das imagens para multiplicar a quantidade de imagens para a inteligência artificial ter várias imagens diferentes e modificadas para poder trabalhar o algoritmo, né? Essa inteligência de aprendizado mesmo, né? Então a gente vê que a etiqueta 1, mudança de superfície, apareceu 1.087 vezes nas etiquetas. A etiqueta 2, desintegração, apareceu 2.392 vezes, né? Então já podemos observar aí que foi a que mais apareceu. A etiqueta 3, que é rachaduras, apareceu 1.675 vezes. A etiqueta 4, deformação, apareceu 5 vezes. A etiqueta 5, danos mecânicos, apareceu 711 vezes. A etiqueta 6, que é crescimento biológico, apareceu 18 vezes. E a etiqueta 7, que é a falta de material, apareceu 633 vezes. Lembrando que, eu coloquei no slide anterior e não comentei, a etiquetagem, pessoal, para um algoritmo ser utilizado em larga escala, com uma forma mais precisa,
ela deverá ser realizada por pessoas treinadas, por especialistas, né? Para saber que está sendo identificado para o treinamento da identificação automatizada do algoritmo, identificadas com precisão, com perícia, né? O treinamento, pessoal, contou com 18 horas de treino, né, da máquina, com 14 mil interações, tá? E os resultados apareciam, então, como mudança de superfície 45% de precisão e agilidade nessa detecção, desintegração 47%, rachaduras 20%, danos mecânicos 67%, falta de material 58% e deformação e crescimento biológico então apareceram com 100% de precisão. Porém, esse 100%, pessoal, não é um número considerado preciso. Porque, se vocês observarem na tabela da esquerda, o crescimento biológico e o material, né, a perca de material, a falta de material, eles aparecem bem menos do que os outros. Por essa baixa quantidade de dados, o computador ele vai se limitar a achar, né, os dados muito próximos dentro daquele pequeno parâmetro. E isso não é bom que ele tenha muitos dados e ele consiga identificar vários em várias situações, tá? Por essa razão, essas três categorias foram eliminadas dos testes finais. Então, rachaduras, deformação e crescimento biológico foram eliminadas dos testes, porque eles estavam aparecendo pouco e tinham baixos dados ali para o aprendizado de máquina. Aqui é uma imagem do edifício que está sendo levantado na plataforma BIM, né, pelo programa Revit, e aqui destacado na imagem da esquerda essa fachada azul maior, que foi a fachada que foi levantada aí as fotos. E o que a gente pode concluir com todos os levantamentos e testes descritos? Que os algoritmos atuais estão preparados para trabalhar com os diversos tipos de dados dos levantamentos digitais de patrimônios arquitetônicos de forma eficiente e precisa, e que a geração de mapas de danos automatizadas será um grande avanço no campo do registro e manutenção dos edifícios históricos em todo o mundo, assim que for bem desenvolvida essa técnica, né? Que a gente fez aqui alguns testes. Os nossos testes foram considerados com resultados muito promissores dentro da quantidade ali de pesquisa e de publicações que a gente encontra na mesma área, né? E a gente consegue perceber que são resultados muito, muito interessantes, precisão e agilidade bem interessantes, que podem ser e devem ser melhoradas, né, com mais levantamentos e mais dados, né? Na parte de desafios e na parte de pesquisas, né, apontamentos para pesquisas futuras, a gente coloca, né, a questão do gerenciamento de patrimônios, que é bastante desafiador, pesquisas em tecnologias que estão em pleno desenvolvimento, então a gente não tem uma palavra final dentro dessas novas tecnologias, né? E as novas possibilidades, a gente coloca aí a parte de criação de camadas de informações dentro da plataforma BIM, específicas para patologias, né? O enriquecimento semântico dessas patologias, né? Dentro do modelo BIM. A documentação que pode ser gerada a partir desse incremento dessas informações na plataforma BIM. Estudos com outros algoritmos, é sempre muito interessante, né? Comparar e analisar, com mais levantamentos, com maiores bancos de dados, né? E por fim, uma das coisas que a gente considera como prioridade seria o compartilhamento desses indexes, né? Esse index de dados levantados, e também o compartilhamento de um algoritmo treinado
para que outros pesquisadores possam evoluir também, tanto o index de dados quanto o algoritmo, né, treinado. Quanto mais tempo ele tiver de treinamento, mais eficiente ele vai ser para diversas situações que podem ser utilizadas aí o mesmo algoritmo. Porque esses levantamentos, né, podem ser feitos em qualquer lugar do mundo. E aí as condições de iluminação e os tipos de tijolos vão mudar de região para região, né? Então ele tem que ser treinado em diversos ambientes. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês nesse seminário e me coloco à disposição para qualquer dúvidas e sugestões e comentários aqui com o meu e-mail institucional da Unicamp. Muito obrigado e bom seminário para vocês.